Atualizar aqui, então. Scrumagazer, não faço ideia do que é isso, mas tudo bem. Já começou a seguir a gente. Olha só que legal, mal começando já temos um seguidor novo. Eu acho que tá on, né? Tá on, né, pessoal? Tá, eu tô olhando aqui. Ai, que lindo. É sempre assim, sempre começa assim. Tá on? Já tá funcionando? É Fechou, proposital. deu certo. É proposital, pessoal, é proposital. Bom, vamos começar então mais uma live da Paca Games. Eu sou o Pablo Smorcinski, vocês não me conhecem, porque ninguém me conhece. Aqui eu tô falando com a Júlia, né? A Júlia, dá um oizinho. Oi. Tô falando também com o Lucas Figueira, são dois grandes amigos meus. Lucas, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal, como vão todos? Ai, que coisa mais fofa. É, tô brincando. Hoje o tema vai ser RPG de mesa. Ah, todo dia vem alguém me perguntar quando eu divulgo algum material da Paca. Toda vez alguém manda mensagem pra mim, ou até mesmo comenta nas páginas da Paca. O que é exatamente o Célula Selvagem? É um jogo? É um livro? Como que funciona, né? A gente sempre fala sobre RPG de mesa, mas muita gente não entende ainda como funciona. Então a gente está aqui para falar um pouco sobre RPG de mesa, sobre, sabe, as nossas experiências com esse tipo de jogo e também para explicar para as pessoas que sempre perguntam para a gente o que é o Célula Selvagem, a gente já vai explicar direitinho agora. Bom, eu trouxe aqui dois amigos meus, né? Como eu falei, a Júlia e o Lucas. Eles são pessoas incríveis e que estão sempre jogando com a gente, comigo, com o Caio, com toda ali a equipe da PAC, tudo mais. A gente sempre tem ali uma interação. Então, eu achei super relevante trazer eles aqui hoje. Novamente, igual semana passada, a gente não vai ter o senhorito Caio, porque ele tá atarefado. Então, vamos começar. Desculpa, peço perdão. Eu só tô analisando aqui pra ver se o áudio tá bom. Gente, vocês conseguem só testar isso pra mim, rapidinho? Rafinu, que bonito. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Você é um anjo. Bom, deixa eu só ver aqui se tem comentários. Que eu ainda não abri a telinha aqui, o chatbox. Olha só, até abri a live ali sem querer, mas enfim. Pode estar ok, tá? Ai, que lindo, que lindo. Não, é que eu queria ver se o meu áudio tá muito mais alto que o de vocês ou algo assim, entendeu? Mas enfim, acho que não. Bom, vamos começar por onde? Vamos começar pelo começo. O que é RPG de mesa? Bom, eu vou começar falando aqui, mas para não ficar só eu falando, depois eu vou abrir para vocês falarem também, tá, pessoal? Que é o RPG de mesa, ele é basicamente um jogo que se passa inteiramente numa questão de encenar, né, interpretar personagens e criar uma história com amigos. É basicamente isso, né? Com uma definição. Um jogo em que você interpreta personagens e cria uma história bem legal com seus amigos. E como que funciona? Normalmente a gente tem um livro de regras, né? Então a gente tem ali pela história vários jogos, vários cenários como Dungeons and Dragons, que eles lançavam um livro que ditam as regras de um mundo, como funciona, e você tem uma pessoa que vai narrar essa história, que é o mestre. E essa pessoa que narra a história, ela está narrando para os jogadores, que são as pessoas que vão interagir com essa história, com esse mundo que o mestre está narrando. É, Então, basicamente, o RPG de mesa funciona assim: você precisa de um livro de regras, né, para ditar as regras desse mundo. E olha, o meu irmão acabou de seguir a gente. Ai, você é tão lindo, Renan, obrigado. Existe esse livro de regras e as pessoas seguem essas regras para montar a história. Deixa eu só ver aqui. Por que tá dando esse pop-up pra mim aqui, gente? Espero que não esteja aparecendo na live, porque ficou horrível. Eu lembro que a RPG de mesa era feito com lápis, papel e uns dados. Faz muito tempo que não vejo ou participo. Então, Rafino, eu não sei como pronunciar, eu vou falar Rafino, não sei. Olha só, a nossa queridíssima, Às vezes dá pra preparadíssima. fazer a moda antiga. Exatamente. Muita gente faz, até hoje, né, pelo saudosismo, ou até mesmo por falta de estruturas digitais para isso, joga usando um papel, caneta, e não tem problema, é super divertido. Tem gente que prefere realmente. E você pega ali uns dados para setar as probabilidades, digamos assim, e joga. Lucas, fala pra gente um pouquinho sobre como você começou jogando RPG, que tem muito a ver com a gente, com a nossa história. Eu e o Pablo, nós estudamos durante o ensino médio juntos, na mesma sala, e
a gente sempre conversava sobre várias coisas. A gente começou a amizade, na verdade, jogando videogame. Super Nintendo verdade. antigo que eu tinha. E surgiu uma oportunidade, através de uns contatos do Pablo, que convidaram a gente para jogar RPG de mesa. Nunca tinha ouvido falar, tipo, RPG de mesa, como assim? Primeiro ano do ensino médio. Aí o Pablo, é tipo um jogo de teatro, assim, que você interpreta. É tipo RPG, tipo, aqueles de videogame? É tipo aquilo, só que sem videogame. Tá, vamos ver como é, né? Aham. E como o Pablo disse, chegamos lá, tinha um pessoal bem mais velho que a gente, que já acostumado a jogar antes, que iam mestrar o jogo pra gente, e outros jogadores. E eu e o Pablo lá, os únicos adolescentes que estavam jogando na mesa, em uma antiga casa de jogos de Cuiabá chamada Rush. E aí, eles explicaram pra gente o livro de regras, do que a gente podia ou não podia fazer, que definia o universo em que a gente ia jogar. Então, assim como num jogo de videogame, de RPG, você basicamente tem um universo onde você insere os personagens, só que o pessoal fica super animado e entusiasmado com a possibilidade de criar algo único para si. No jogo de videogame que a gente tem, no Skyrim, quando lançou, foi o boom. Você pode definir a aparência do personagem, pode definir o que ele vai fazer, pode... Só que isso é tudo uma tentativa de se aproximar da RPG de mesa, de certa forma. Onde você já podia fazer praticamente tudo que você quisesse com o personagem, fazer ele da sua forma. Então descobrimos, na época a gente ia jogar um jogo chamado Vampiro à Máscara, que a Júlia acredito que joga também. E eu amo jogar Vampiro, é maravilhoso. E a gente descobriu, no caso eu descobri, junto com o Pablo, que tinha o universo do Vampiro à Máscara, tinham várias histórias contadas no livro, tinham várias classes de vampiros que você podia escolher, e aí você escolhia com base naquilo e encaixava seu personagem naquele universo. Para variar, a gente jogava em Cuiabá dos anos 2000, porque estava na época da Copa do Mundo, e a cidade de Cuiabá foi uma das sedes da Copa. E aí teve várias reformas que deixaram tudo confuso. Aí os jogadores mestres falaram, você imagina Cuiabá do início do ano 2000. E era onde a gente jogava, com vampiros em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Mas trazer isso para a realidade tornava tudo mais interessante. Sim. Desde então achei super interessante esse jogo, esse estilo de jogo que para mim antes só estava nos videogames. O Pablo gostou muito pelo jeito, principalmente, vocês podem observar. Sim, aí eu comecei a mestrar na escola pra gente, né, pros amigos e tudo mais. Exatamente. E esse foi o primeiro contato. Eu interpretava um personagem albino, malthusiano na classe dos vampiros, que era um personagem com algum distúrbio psiquiátrico, era um personagem com loucura. Sim, ele tinha esquizofrenia. Exatamente, era muito interessante. Isso antes de eu começar a gostar da área da saúde. Eu já gostava, mas sim. Ficou tudo muito interessante. Aí eu vou deixar o Pablo continuar daqui pra frente, que ele vai... Vou responder uma de memória, pergunta. ele tem muito mais detalhes que eu. Sim, não, mentira, não tem não, mas enfim. O Rafino fez uma pergunta ali, as histórias são criadas na hora ou já tem alguma pré-definida antes de jogar? Então, vai muito do estilo de jogo de cada pessoa, né? Existem vários livros que eles possuem histórias dentro dele mesmo, que você pode jogar com os amigos, essas histórias já prontas. Existem mestres que elaboram toda a história antes de começar a jogar, e existem mestres que gostam de simplesmente fazer no improviso. Ó, vai ser assim, ó, a gente vai jogar no cenário tal, por exemplo, vamos jogar RPG pós-apocalíptico que se passa em Mato Grosso. Pós-eco-apocalipse que se passa em Mato Grosso. Vamos jogar ali um Célula Selvagem. Então, ele pode chegar na hora e falar, ó, pessoal, já que a gente vai jogar isso, eu vou criar uma história agora. Então vamos já criar os personagens, a gente já começa a história do nada. Tem várias formas de você jogar, né? Então depende muito da forma que você quer jogar. Se você quer jogar uma história que já foi feita por outra pessoa, se você vai criar uma história pra jogar e vai preparar ela antes de jogar, ou se você já vai chegar já criando a história e já começando tudo. Júlia, você quer falar um pouco sobre seu primeiro contato com RPG? Ah, desculpa, Lucas, pode falar. Não, pode falar primeiro, Júlia, por favor. Não, Lucas, fala primeiro, relaxa. É que... Caramba, meu primeiro... Vai. Por favor, fale primeiro, a gente vai continuar essa conversa depois. É uma sessão de cordialidades. Pode falar, senão vai mudar a história. Senão vai bem. mudar, pode falar primeiro, relaxa. A pergunta que foi feita no chat tem muito a ver com a origem da RPG de mesa. Tinham
tem o teatro, que você interpreta um personagem de uma história já pronta. Mas também tinham lá tudo isso é especulação, né? Tinham lá na década de 60 jogos de interpretação, onde você fazia figurinos e brincava, tipo brincar de faz de conta, como crianças brincam, de brincar de casinha, essas coisas que você vai interpretando e criando o seu personagem brincando na hora. E tinham jogos de guerra, sabe aqueles Wars? War Games, Risk, que você tem lá os países, aí você joga os dados para ver se você consegue vencer ou não, invadir o território. O RPG, ele seria uma tentativa de juntar essas duas coisas. Sem na época contar não dos tinha livros-jogos também, que existiam na época, né? Que eram aqueles livros que contavam uma história e falavam assim, o que você decide fazer? Salvar a princesa ou tentar sobreviver, fugir do dragão? Se você escolher salvar a princesa, vai pra página tal. Se você decidir fugir do dragão, vai pra página outra tal. E assim também, né? Juntar tudo Exatamente. isso, toda essa questão de você poder escolher o final da história, né? E aí, nesse contexto, como o Pablo disse, você poderia... Surge o RPG de mesa lá em 74, com Dungeons and Dragons. Meu conhecimento é muito raso nisso, então não posso me aprofundar jamais nisso, mas basicamente você tem dados que podem definir o seu sucesso ou não na ação, que seria o sistema randômico do RPG de videogame, que se baseou nesse RPG de mesa, e você cria a história. E aí, como o Pablo disse, você pode ter uma história já pronta, todo o universo, o universo do livro que você vai jogar, o RPG. Podem ter histórias já prontas de aventuras dentro daquele universo, que você pode escolher um personagem já pré-pronto, ou encaixar seu personagem lá. Ou como o Pablo e o Caio geralmente fazem agora, principalmente agora, né? Mas antes de eles chegarem com essa ideia de realmente materializar isso e trazer para várias outras pessoas, de criar o próprio RPG. Você cria lá um sistema de atributos, da todas ficha as do regras, personagem, né? todas as regras do universo. A primeira vez que E eu aí joguei um original foi com o Pablo e com o Caio. Vou falar eu nisso. também. Que fofo. Ai, Eu nunca gente. tinha jogado um original antes. Olha só, você tinha jogado sistema. Se bem que todo sistema é original, né? Mas você nunca tinha jogado com o autor do sistema. Mas né? do zero, assim, nunca. Agora eu peço desculpas, por favor, prossiga, Júlia. Não, calma aí, que tem pergunta. Calma aí, Júlia, calma, segura. A ficha vai ser. Ó, quem que perguntou? Não consigo ler porque tá em azul. Ah, tá, o Heron. A ficha vai ser pré-definida ou o layout de atributos será personalizável? Então, você está falando do célula, né? É assim, vão ter os atributos, né, que você vai poder, que você vai distribuir os seus pontos e tudo mais. E o layout em si, a minha amiga mandou ali, esse cara tá travando, é o Lucas. Lucas, não, é porque a câmera dele que tá dando um delay, mas tá tudo bem. Vai ter lá os atributos que você vai precisar distribuir, como em qualquer RPG, né? Pra você ter o seu personagem, montar a sua ficha. Mas você pode fazer a ficha do jeito que você quiser. A gente vai disponibilizar dentro do livro, né? Que na versão digital e na versão impressa, um modelinho para você preencher, né? À mão, ou seja, para preencher pelo PDF, usando um editor de PDF comum. A gente vai disponibilizar também o aplicativo para você gerenciar as fichas, se você quiser. É uma facilidade a mais, porque evita 1 milhão de cálculos para um monte de coisa, e é bem legal também. Tem gente que prefere fazer no papel, na mão mesmo, e aí tá tudo bem. Mas assim, obviamente, os atributos, eles vão seguir um padrãozinho, obviamente, né? Porque você tem que saber distribuir, onde você vai distribuir cada ponto que você tem da sua ficha. Mas desculpa, agora voltando pro assunto. Júlia, fala um pouco da sua primeira experiência com RPG aí. Desculpa aí. A minha primeira experiência foi com outro amigo meu. Acho que ele tá até assistindo na live, Leidson. E ele sempre falou de RPG pra mim muito, muito. E eu ficava tipo, não sei. Aí uma vez, assim, eu não lembro o que foi bem aleatório, a gente começou a jogar. E eu lembro que eu era muito ruim. Eu matei um amigo meu 2 vezes, sem querer. Eu acho que eu já contei até essa história pro Pablo. E nisso eu comecei a gostar. Eu comecei a aprender. E nisso, com o tempo, eu conheci o Pablo. E a gente também começou a conversar sobre isso e começou a jogar. É tanto que, como eu falei, a primeira vez que eu joguei um RPG original foi com o Pablo e com o Caio. Que foi, eu acho que foi Desastre e Destruição. Não foi, Pablo? Não, foi o Mandelion, Ou foi lembra? outro?
Lembra do Mandelion, aquele meu sistema de Verdade, foi, fantasia foi. medieval? Nossa, eu lembro disso, hein? Que Nossa, ele era muito saudade. bom. Aham, sério. Eu tinha feito um Pronto, e esse foi o canal. primeiro. Que legal, muito bom, Júlia, muito E bom. eu amava. E eu amei jogar com você os originais. Até hoje eu digo para as pessoas, eu prefiro jogar os de vocês do que jogar D&D, por exemplo. São meus Uhum. favoritos. Porque a gente tem uma liberdade muito maior para criação e tudo. E eu me apaixonei. Hoje as coisas que assim, eu não abro mão da minha semana. É o dia de jogar D&D, é o dia de jogar Vampiro, é o dia de jogar com paz. Uhum. Sim. Assim, muito maravilhosa. Que realmente é a minha diversão. Olha, que fofo, o Eron mandou ali. Faço minhas fichas no Word. Você vai continuar podendo fazer suas fichas no Word, Heron. Fique tranquilo. A gente falou na semana passada sobre o aplicativo. E aí muita gente me perguntou mesmo se vai ser obrigatório. Primeiro que não teria nem como a gente obrigar uma pessoa a usar o aplicativo, mas mesmo que a gente pudesse, a gente não faria isso. A gente só tá querendo realmente dar mais uma opção para as pessoas que não são tão amigáveis ou que não estão tão familiarizadas com a ficha de papel. E o mundo hoje ele está muito mais para a onda dos jogos eletrônicos, jogos digitais, né? Então a pessoa ela consegue se familiarizar melhor com a ficha num aplicativo de gerenciamento de fichas do que no papel, mas não impede ninguém dos mais saudosistas ou até mesmo quem quer já começar pelo papel também, não tem problema nenhum, ou pelo Word, ou pelo Excel, já tivemos ficha em Excel, a gente falou disso semana passada. Nossa, sim. Sim. Bom, agora eu Ai, queria a ficha do falar, Excel. E toda vez que vocês tiravam uma medicação daquela ficha, eu chorava. Deus. né? Puta merda, a base a gente vai morrer, tá sem remédio. Bom, Vai acabar remédio, vai acabar comida. exatamente. Ó, vai ter isso no Célula Selvagem, hein? Vai ter gerenciamento de base também. Foi, né? Ah, Que bom. que divertido. Só que, obviamente, agora a gente está balanceando muito mais as coisas, está deixando muito mais profissional, digamos assim. Porque antes, né, era um joguinho para jogar com os amigos, então não tinha tanta importância que ficasse meio que surreal às vezes. 80 quilômetros embaixo d'água. Mas, brincadeira. Ó, o Rafino. ah, já tivemos ficha em Excel. É verdade, mano. Eu tenho Excel, mas a gente se virava. Verdade, verdade, mano. Bom, agora eu queria falar um pouco, né? Porque eu falei que a gente ia falar sobre como funciona, né? Porque muita gente pergunta o que que é esse RPG, como que é o Célula Selvagem. Então a gente vai falar um pouco sobre como que funciona, né? Eu mencionei mais cedo que tem vários outros cenários, né? Então, assim, pegando historicamente, não vou falar na ordem cronológica porque eu também não sei, só se eu desse um Google aqui, mas não é a minha ideia. A ideia é só passar por cima e tocar no assunto. A gente tem ali no início dos anos 70, no fim dos anos 70, início dos anos 80, o lançamento do Dungeons and Dragons, que era um livro de RPG que tinha regras de como você criar um personagem, de como você desenvolver uma história, várias fichas de monstros, ideias para monstros, como que funcionam os ataques, as magias, tudo isso, essas regras estavam dentro de um livro, que você lia esse livro, aprendia como que funciona esse mundo, como que funciona para você ter sucesso numa ação, como funciona, por exemplo, para você ter sucesso na hora que você vai dar um golpe, um inimigo, uma espadada, jogar uma bola de fogo, enfim. E as pessoas liam e jogavam aquele sistema que a gente falou. Tem um mestre, né? Ou até mais de um mestre também, né? Não tem muito limite para isso. Mas tem ali a pessoa que vai narrar, ou as pessoas que vão narrar a história. E tem os jogadores. E como que funciona? É basicamente isso, na conversa. Como se chegasse aqui eu e o Lucas e a Júlia e falasse, eu sou o mestre, então é o seguinte, vocês dois estão numa taverna tomando cerveja. E aí eu falo, à sua direita vocês veem um bêbado que tá caçando briga com um guarda, e à esquerda de vocês tem o bar. O que vocês querem fazer? E aí, o Lucas e a Júlia estariam livres para fazer o que eles querem fazer nesse momento. Não, eu vou ajudar o guarda a se livrar do bêbado, ou eu vou pagar a minha bebida ali no bar, ou eu vou embora, não quero ficar aqui, ou sei lá, vou pegar o alaúde do bardo, tacar na cabeça de não sei quem. Você pode fazer o que você quiser. Né? A imaginação é o limite, digamos assim. E quem E define se isso vai dar certo ou não
quem vai criar esse universo e reger essas regras, em vez do videogame, que você tem lá o sistema do jogo regendo isso automaticamente para você, nesse caso vai ser o mestre. Exato. Vou pegar o alaúde e quebrar na cabeça do cara. Ou os dados, que Então, podem aí o ser mestre- complicados. Exato. Aí o mestre vai saber, esse cara que ele quer quebrar o alaúde é um lutador de Kung Fu. É um guerreiro templário com uma espada. Exato. Aí os resultados dessa ação vão ser mais complicados, porque esse personagem com quem você está interagindo também tem uma ficha, também tem um background, também vai ter armas e vai ter uma reação. E aí você vai também ter o acaso, a sorte, se isso vai dar certo ou não. Se o cara ficar bravo e quiser dar uma espadada em você, você pode tentar desviar. Se você tiver atributos de agilidade suficiente na sua ficha para desviar, você pode desviar. Se você não tiver, você pode tentar tirar essa diferença no dado e ver se você consegue se desviar. E aí vai. Exatamente. Se você teve sucesso na ação. Quem define muito, obviamente, no fim das contas, o que define é a diversão, né? O mestre vai dizer se pode, ele vai usar ali o livro como base para ver como são as regras e tudo mais, mas no final, o mais importante é você pegar e se divertir com seus amigos, né? Isso é o mais importante no final das contas. E eu peguei esse gancho falando sobre como que funciona, né? Que parece um jogo meio, para muita gente, parece um jogo chato, né? Pra muita gente vem falar pra mim, mas isso não é chato? Mas, cara, é o seguinte, você tá junto com os seus amigos, tá batendo um papo, tá criando histórias totalmente divertidas, você pode até tá jogando algo sério, mas sempre vai ter um alívio cômico, alguém que faz uma piada, sempre vai ter uma situação inusitada, sempre tem alguma coisa que vai te divertir, vai te entreter. E isso que é o mais importante no fim das contas. E explicar isso tudo foi só para poder dizer que, no caso, o Célula Selvagem é um livro que contém as regras, né, de como funciona o mundo, como funciona a criação de personagens, como funciona, por exemplo, os itens e elementos que estão dentro do jogo. Óbvio que o livro ele não tá ali para te limitar. Ele tá ali para te dar uma referência. Então, se você quiser, chega assim e fala, não, no livro tá dizendo que o ideal seria dar, sei lá, 30 pontos iniciais. Eu tô chutando o número porque a gente ainda não tem isso definido ainda, mas enfim, ou se tiver também não vou falar. Mas... Droga, eu queria spoiler. Mas, por exemplo, se o livro fala... o ideal é que os players comecem com 30 pontos para distribuir na ficha. Mas se o mestre chegar e falar, não, mas eu não quero dar 30 pontos, eu quero dar menos, quero deixar mais difícil, ou eu quero deixar mais fácil, vou dar 50. O mestre que decide no final das contas. O livro está ali para dar as regras, para que você tenha uma base para saber como esse mundo funciona. E se você quiser alterar qualquer coisa na sua jogatina, não tem problema. Se você quiser mesclar elementos, também não tem problema. E temos uma pergunta do Heron. Haverá dicas de como mestrar no livro? Tipo, não fazer o primeiro boss impossível de ser derrotado? Ó, não só vai ter dicas, como vão ter histórias prontas já, escritas pela gente, pelo Caio principalmente. Não dei ideia, não. Vão ter... Então, se depender da imaginação do Caio... Se depender da imaginação do Caio. Então, como o Caio que tá mais responsável por escrever essas partes mais artísticas do livro, né? Eu ajudo ele com algumas coisas do sistema, balanceamento, regras e tudo mais. Mas essa parte mais de escrever história e desenvolver narrativas é com o Caio, porque ele é fera, muito fera nisso. Mas assim, vão ter dicas e vão ter histórias prontas também para quem quiser jogar. E o melhor, vão ter exemplos, né? Eu já tô dando um spoilerzinho aqui do livro. Vão ter exemplos de como algumas ações funcionam, né? Que a gente vê alguns livros que você vê lá, por exemplo, no livro de regras está escrito, para fazer uma ação, por exemplo, de combate. O combate funciona assim. Um tenta atacar, o outro rola um dado para tentar se defender e assim vai. Mas ele não explica direito. Então, o que a gente está querendo, o que a gente se propôs a fazer? Bota lá, sei lá, tipo assim, combate. Aí a gente explica isso, né, do combate. Tal pessoa rola um dado, a outra tenta se defender e assim vai. Só que a gente bota um exemplo embaixo. Por exemplo, o jogador Lucas Figueira
quer atacar a jogadora Júlia Almeida, sabe? Quer atacar a jogadora Júlia Almeida. Para isso ele vai jogar um dado de acordo com a tabela de dados da arma dele e assim vai, entendeu? Vai dar um exemplo. Se o resultado foi 18, porém Júlia jogou e o resultado foi 20. Como ela tirou um acerto crítico, ela conseguiu se defender do ataque de Lucas. E assim vai, né? Com exemplos de como vai ser jogado e tudo mais. Deixa eu só ver aqui. Não tem ideias não, oi Júlia. É bem Olha, provável. eu sou meio traumatizada com os boss do Caio, você sabe disso. É bem provável que tenha assim uma história que o boss gigante apareça. Oh, meu Deus. Ai, não, você tá lá, começou ali, o grupo acabou de começar. Qual que é a primeira ameaça da Sarah nessa primeira aventura? Um vulcão sai debaixo dos pés dos jogadores. Não, brincadeira. E eles têm que correr. Olha, eu não vou esquecer de que foi um metrô caindo em cima da gente, a estação de metrô, mas tudo bem. Nosso amigo Caio, ele Primeira gosta sessão. de desafios. E acredito que o estilo de chefes que ele acaba desenvolvendo de vez em quando se assemelha a alguns jogos, por exemplo, Dark Souls, como Dark Souls, Sim. em que você pode, a sua estratégia não é derrotar o chefe, sua estratégia de enfrentamento é como fugir. Exato, exatamente. Sim. É como achar uma forma de não morrer, né? Essa que é a parada. A única meta é não morrer. O resto. Você não precisa derrotar o E aí inimigo, que você só entra- precisa não morrer. E aí que entra uma parte interessante desses RPGs de sobrevivência, que realmente o desafio não é você se tornar o melhor jogador do mundo, ou então nesses RPGs de videogame que você nasce como Dragonborn, da Skyrim, lá você é o... História de anime também, né, que é o escolhido, o último de não sei o quê, é sempre o cara mais especial. Nesses RPGs de sobrevivência, você é mais um. Você tá lá, pode ser que você possa conseguir criar um personagem, dependendo do jogo que você for jogar, do método, da história que você quiser, mas geralmente você é uma pessoa que tá em um mundo que tem que sobreviver. Exato. E nem sempre você vai ser o rei da cocada e vai E conseguir também, tipo dar um assim, você não tem tapa no nenhum jaguar poder que tá correndo atrás de especial. você. Exato. Desculpa, Geralmente Júlia, o quê? o desafio é continuar vivo. Sim. Exato. Desculpa, Não é Júlia, tipo o que você ficar falou? muito forte e tal. Não. Só fica vivo. Às vezes, pra poder ficar vivo, você tem que se tornar mais forte, de fato. Mas você é tipo, vai um precisar- escalonamento. Sim. Um processo. E não, tipo, você já Exato. tá ali e vai só pra ficar forte. Não. Exatamente. Bom, aí O falamos... seu objetivo de ficar forte e sobreviver. Sim. Exatamente. Agora começamos então, já que vocês puxaram esse assunto, vamos falar um pouco do Célula Selvagem. Célula Selvagem, que é o primeiro produto da Paca Games, né? Nosso primeiro desenvolvimento, nosso primeiro projeto. A gente está muito feliz, bem orgulhoso com o que a gente já tem desenvolvido até então. Estamos com um time assim incrível, né? Maravilhoso, cheio de talentos, digamos assim, e vários apoiadores maravilhosos, como o Lucas, a Júlia, que estão aqui, o Heron, que está ali no chat com a gente, vários amigos nossos que estão apoiando bastante a gente, isso é bem legal. E bom, basicamente, a gente não explicou direito em nenhuma outra live, já vamos explicar isso agora. A estrutura vai ser basicamente essa: quantos dias você consegue sobreviver nesse Mato Grosso completamente perdido, digamos assim, né? Totalmente tomado pela natureza e sofrendo uma ameaça constante de uma criatura, né? Que é um ser artificial, a gente fala ser porque muita gente pensa que é só uma inteligência artificial, né? Mas na verdade é todo um construto, né? Que tem toda uma questão, ela tem construção biológica dentro dela, como também tem a parte da inteligência artificial, e que ela simplesmente quer destruir tudo que foi criado pelo ser humano, né? Então você tem essa ameaça principal, né? Que é esse ser que consegue controlar eventos naturais, né? Como por exemplo terremotos, furacões, no caso em casos mais extremos, né? Como por exemplo alagamentos, né? Enchendo os rios, ou até mesmo causando tsunamis, né? Quando você está na costa. Então, você precisa sobreviver. É isso que você precisa. E o que você precisa para sobreviver? A gente pegou como base vários exemplos de vários outros jogos, né? Então, o que a gente sempre vê, por exemplo, em jogos como Minecraft, ou como sei lá,
É o The Forest não, que eu acho que ele não tem muito essa parte. Mas vários jogos de sobrevivência aqui que tem o Don't Starve, por exemplo, você precisa comer, você precisa beber, você precisa, sabe, ter as suas necessidades sanadas, você precisa fazer, você precisa de remédio se você se machuca, e tudo isso é um ciclo, né, de sobrevivência. Algumas coisas a gente tirou, algumas coisas a gente manteve, e no final vocês vão ver um resultado bem legal de um balanceamento que a gente conseguiu fazer em relação a esses aspectos da sobrevivência. Mas uma coisa que a gente se atentou muito, que é aquela questão, né, que é muito batida em vários outros jogos de sobrevivência pós-apocalíptica, né, principalmente em jogos de zumbi, né, que a maior ameaça não é tipo assim, a Sarah, no caso, que é o ser artificial, né? Não é só a Sarah, mas também são as outras pessoas. E como você vai fazer para sobreviver tendo que disputar com outras pessoas pelos recursos para sobreviver? E isso é um ponto bem legal que a gente achou. O nosso livro, que vai ser primeiramente disponibilizado por vias digitais, né? Oi? Eu tenho uma dúvida. Diga. O RPG vai se passar depois que a Sarah virou a Sarah, né? Isso, sim. Exatamente. Vão ter trechos do livro que vão contar como tudo aconteceu, né? Como tudo virou o que virou, digamos assim. Mas a história em si, os players vão jogar depois do que aconteceu. A Júlia fez essa pergunta que é bem legal, porque eu vou ter que dar um... O Caio vai ficar bravo comigo. O Caio vai ficar bravo comigo agora pelo que eu vou falar, mas eu preciso falar. Nós tivemos uma partida muito legal. Uma partida, assim, incrível de testes, quando o Caio teve essa ideia, né, de fazer o Desastre e Destruição na época, que era fazer uma sessão que se passava no dia em que a merda aconteceu, que a inteligência artificial decidiu se revoltar contra o ser humano, digamos assim. E essa sessão foi insana, assim, um negócio frenético, com muita ação, virou uma campanha menor, ali de 6 sessões, né, que durou, acho que foi 5 ou 6, a Júlia e o Lucas estavam presentes nessa mini campanha, que se passava durante esse dia, né, no caso aí, a gente refez a história, né, e começou do zero e fez ali um dia em 6 sessões de como tudo isso aconteceu. E a gente tem planos, sim, de incluir, seja em complementos ali, não sabemos como que a gente vai fazer, mas é porque como a gente tem um prazo para entregar o que a gente já está proposto a fazer, a gente não pode ficar querendo botar mais coisa se a gente não consegue entregar, né? Mas a gente quer sim fazer alguns complementos e para poder adicionar uma forma das pessoas mestrarem nesse estilo mais frenético, que envolvem menos a sobrevivência no quesito de necessidades, né, fisiológicas, como comer, como dormir, como descansar e tudo mais, beber água, e focar na sobrevivência frenética de muita coisa acontecendo, muita loucura e, sabe, corre pra cá, corre pra lá, foge que tá vindo um bicho aqui me matar, sabe? Aquilo foi incrível, aquelas sessões foram incríveis, assim. Sim, eu gostei bastante. A única sobrevivente? A única sobrevivente. Não, mas só foi a única sobrevivente porque o senhorito Lucas ali salvou a tua pele. Mas bonito, né, Lucas? Ai, ai. Lucas, que estava jogando com a personagem Julia Wong, pegou a motinho dele e levou a Foi personagem. muito bom. A personagem, eu esqueci agora qual era o nome da sua personagem. Era Alice. Era Alice? Alice Marinho. É verdade. Levou a Alice ali na motinha, vamos fugir daqui. E no último suspiro, um geyser levou a moto pra cima. A Julia Wong, a única coisa que ela conseguiu pensar foi: se salva, mulher! E jogou pra frente, sabe? Tipo, bem. Se não fosse por Julia Wong, Alice Maria nunca teria sobrevivido. Mas, ó, vou te falar, Foi hein? incrível. A família Marinho estará... A família Marinho e a família Wong terão presença no livro, hein, gente? Eu acho que... É sério? Mas é claro. É claro. Gente, foi a gênese do Célula Selvagem aquelas sessões. Então a gente vai trazer muita coisa. Óbvio, não exatamente da mesma forma que foi, né? Mas a gente vai trazer muita coisa. Mesmo porque o Desastre e Destruição se passava ali na costa de Santos, né? E agora a gente tá falando de Cuiabá, que é totalmente diferente. É tudo... Remaneja tudo. Sim, exatamente. Por exemplo, eu acho que a gente já comentou isso na primeira live. A história do RPG, né, tipo, a parte do livro que vai contar como isso tudo aconteceu vai ser justamente contada pelo Marcos Madureira.
que sobreviveu, né? Então ele escreveu um diário para explicar para pessoas que querem sobreviver também como fazer para sobreviver. E aí que vem o tipo como se fosse o tutorial do jogo, sabe? Ó, para sobreviver você precisa comer, você precisa caçar para comer, enfim, e assim vai. Ai, falei demais. O Lucas tá quietinho, né, Lucas? Eu tô pensando aqui, você vai Aham. falando, a gente vai. Essa que é outra parte interessante do RPG de mesa, que talvez quem já joga sabe muito melhor do que eu, na verdade, Uhum. mas é como se fosse exercício de leitura. O que você tá vendo lá, você tem que imaginar, querendo ou não. Não é aquela coisa mastigada do videogame, que você vê lá o cenário bonito, fala, não, porque eu não gosto desse jogo, porque o gráfico. É, Não, isso daqui Sim, nem é gráfico muito tem. da sua cabeça também. Se o gráfico tá ruim, é porque a sua cabeça é limitada. Você exatamente. consegue expandir e melhorar o gráfico, melhorando suas referências, seu poder, de imaginação, a sua capacidade criativa. E acaba que, Exatamente. assim como num livro, cada jogador tem uma certa visão diferenciada do universo em que está. Assim Uhum. como nós, cada um tem uma visão do mundo que a gente vive. Eu tenho a minha visão, o Pablo tem a dele, a Julia. Júlia tem a dela. Eu fiquei Júlia, Júlia Lembrou da Wong e Julia aí bugou Wong. minha mente. É porque a gente se conhece mais pelos personagens que a gente faz do que pelo próprio nome da gente. É verdade. Exatamente, Mas o que exatamente. acontece? A gente tem essa visão diferenciada de mundo. E acaba que, quando você joga o RPG, o seu personagem, a sua experiência de jogo também vai ser única. Diferente do Skyrim, que eu consigo fazer um personagem igual ao do Pablo, diferente de algum RPG de videogame que eu consigo, a grosso modo, fazer um personagem semelhante a outra pessoa, no RPG de mesa, a vivência do personagem vai ser única porque cada pessoa diferente, com uma visão de mundo diferente, interage nessas relações de diálogo, de praticamente um ditado, praticamente uma Uhum. encenação teatral regida por regras bem construídas de um universo de um jogo. E aí, essas pessoas, cada uma vai ter a sua visão do universo, a sua visão do cenário. Eu posso enxergar o cenário muito pior do que a Júlia, vamos supor. Sim. Eu vejo, imagino algo mais tenebroso. Ou então ela se sente muito mais desconfortável com aquela situação, com aquele cenário do que eu. Sim. E A até o modo aparência como daquele a gente personagem. resolve as situações também são diferentes de cada pessoa. As Exatamente. ideias que a gente junta, como a gente pensa em resolver. Sim, E o que você exatamente. pode ver disso muitas vezes vem do livro também. Quando você tem adaptações de livros em filmes ou desenhos, Você vê quando que é você diferente, né? materializa o personagem com a visão do autor, aí você fala, o autor tinha essa imagem do personagem. E você, não, mas Eu não pode pensava ser de outra assim. O forma, autor né? tá errado. Pra mim, o personagem é desse jeito. O autor tá errado, nossa. Realmente. Olha, o Heron perguntou: o Madureira ainda vai estar viciado em cigarro? Então, o Heron foi quem jogou com o Marcos Madureira, né? No primeiro. Ai, ai. Na primeira mini campanha de desastre de destruição. E, cara, assim, tem que ver com o Caio. Eu não tenho certeza. A gente não mencionou nada Olha, sobre se ele cigarro. tiver, boa sorte pra vocês pra achar remédio. Exato, não, mas no caso, a ideia é que o Madureira já esteja morto, entendeu? E aí ele deixou as Será? anotações dele, que é o testamento Fica da tudo no Terra. ar. Eu vou chorar. Por isso que o nome do jogo é Célula Selvagem Testamento da Terra, que o Testamento da Terra ele é escrito pelo Marcos Madureira, entenderam? Justo. Que no caso é um livro para você, é uma série de anotações que ele faz para explicar para as pessoas o que aconteceu e sabe como sobreviver nesse mundo caótico. Chorei aqui. Nossa, Madureira, Madureira. Finado ícone, é verdade, Iron. Bom, a gente falou aqui bastante sobre como que funciona o RPG, como que vai ser o Célula, que eu já dei alguns spoilers que o Caio vai me matar quando ver essa gravação aqui. Vou até apagar. Caio, a gente ama Apaga, você, só depois que vamos tiver deixar tudo isso certo. claro. Vou apagar as gravações. A gente não falou nada demais. É verdade, o Caio vai. Nossa, o Caio vai me matar. Na primeira live, eu soltei sem querer um spoilerzinho. Ele ficou bravíssimo. Mas a gente ficou kit porque ele soltou outro spoiler da minha área, que é a área da programação, né? Ele soltou o spoiler de que ia ter o aplicativo uma semana antes do anúncio do aplicativo. Mas tudo bem, a gente tá kit. Bom.
Mas a gente falou bastante sobre isso e a grande questão agora é o que é o tal do ecoapocalipse, né? Que todo mundo pergunta, o pessoal fala, esse termo já existe? Assim, sempre que alguém pergunta, eu sempre falo, o termo ecoapocalipse não é que ele já existe, ele não é usado, mas já usaram ele antes, sabe? Tipo isso, já foi usado muitas vezes para se referenciar na questão do ser humano desgastar todos os recursos naturais, e a gente tem um apocalipse causado por conta da influência humana nos ecossistemas, né? Só que a gente tomou posse desse como é que fala? Dessa expressão, né, desse termo ecoapocalipse, justamente para dizer que é toda a questão do livro, né, do jogo Selva Selvagem, né? Porque quando o Sara, que é o ser artificial, ele toma conta sabe, do sistema do Selva Selvagem, que Selva Selvagem, no caso, ele é todo um sistema de controle climático e controle também de ecossistemas, né, que o ser humano criou sem problemas, Lucas. O Lucas vai ali, eu acho que não sei mais a câmera. Rapidinho, só um adendo. Eu imagino muito o que teria acontecido se a gente tivesse derrotado a Sara. Mas se bem que o RPG nunca teria. Vocês nunca estariam lançando o livro, mas eu me pergunto muito. Né? Se tivessem destruído a Sara. Se tivessem destruído a Sara, muito provavelmente não teria acontecido nada do que aconteceu, né? A não ser que tenham destruído depois que a merda toda já aconteceu. Porém, deu errado. Exato. Mas enfim, a Sara se apossa do sistema de controle de ecossistemas e de eventos naturais chamado Selva Selvagem, e com isso ela ataca os seres humanos e quer ver o extermínio do ser humano. E por conta da ausência da ação humana, não que não existam humanos, mas agora não existem humanos em sociedades civilizadas bem estruturadas como a gente tem hoje, né? Tem uma música do Paralamas que diz, Pablo, uma música chamada O Calibre do Perigo, no caos ninguém é cidadão. É verdade. E aí vem com aquilo que você disse da maior dificuldade, muitas vezes não ser nem a Sara em si, como naqueles filmes de zumbi, mas outras comunidades se interagindo. Exatamente, como disputar os recursos de um local com um outro grupo, né? Principalmente pelo fato de que a gente vive hoje num mundo em que você não precisa ter muita disputa. Tem disputa, óbvio. Mas eu não preciso disputar com o Lucas algum tipo de recurso, por exemplo. Porque a gente tem toda uma cadeia de produção em massa que está trabalhando para que sempre tenha recurso para você poder comprar. Sempre tem alguma coisa para você poder comprar, entendeu? Para você poder consumir. Então, assim... exceto os novos consoles da nova geração, né? Porque eles acabaram tudo, então agora tem gente comprando e vendendo a 800 milhões de reais. Mas enfim. Mas assim, eu não preciso disputar com alguém para beber água, por exemplo. Você só precisa ter dinheiro e comprar, porque existe toda uma máquina para disponibilizar essa água para que você gaste o seu dinheiro com ela. Mas o que acontece quando essa máquina toda para de girar, para de se mexer, né? Então essa que é a questão. A vegetação toma conta de volta. Sabe, a gente viu vários exemplos, por exemplo, durante essa pandemia no início ali, no fim do ano passado, né, que muita gente mostrando em várias cidades europeias, até mesmo lá na Oceania, que os bichos estavam andando pelas cidades porque o ser humano está saindo menos de casa. Né? Óbvio, não é todo lugar que isso vai acontecer e não é todo lugar que o isolamento foi levado a sério, né? Brasil, por exemplo, não é um lugar desses, mas isso acontece de fato. O ser humano para de sair tanto de casa, para de ter essa movimentação, os animais se sentem mais à vontade para passar para andar pela cidade. E é o que aconteceria se 80% da população morresse, né? E os 20% restantes ficassem espalhados por tudo quanto é canto. E, sabe, então assim, a natureza tomou conta de novo e, óbvio, impulsionados pelas células de biocrescimento, né, as CBCs, que fazem com que várias vegetações nativas de vários biomas e ecossistemas diferentes cresçam mais rapidamente em um local, quando estimulados por meio de nanomachines. Ok, ficção científica. Aceita só, tá? Liga a suspensão de descrença ali, tá? Enfim, liga a suspensão de descrença. A gente tem então uma situação que os locais todos tomados por vegetação.
Então, assim, é um mundo bem diferente do que a gente vê hoje. Vocês vão ver, a gente está querendo passar toda essa nossa imagem pelas nossas ilustrações, pelos nossos textos, né, de como funciona isso tudo, mas óbvio, só lendo o livro para vocês entenderem exatamente como vai ser esse mundo, que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, eu queria saber agora, desculpa, eu tive um monólogo agora gigante, eu acho que eu passei aproximadamente 12 minutos falando sozinho. Não, Amigo, se brincadeira. quiser falar mais ainda, pode falar, porque eu tô esperando que você solte outro spoiler, que eu quero muito jogar. Não vou, agora, ó, minha boca é um túmulo agora, Será? sem Será? spoilers. Já revelei tudo que eu podia revelar nessa live. Mas agora eu queria saber de vocês, tanto o pessoal do chat que está assistindo a gente, temos aqui 7 viewers na Twitch, temos mais 8, 4. acabou de entrar mais um. Olha que lindo, olha só. E mais 4 viewers ali no YouTube. E, gente, eu tô muito feliz, é muito legal ter a presença de vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida e queria falar com vocês do chat, com vocês, Júlia, Lucas, experiências legais que vocês já tiveram com RPG, quais foram as melhores experiências que vocês já tiveram. Falar um pouco sobre isso também. Deixa eu só ver aqui. Mas podem falar, tá, gente? Enfim, só tô vendo aqui umas notificações que estão aparecendo pra mim. E Júlia, fique à vontade pra começar dessa vez. Sinceramente, os melhores RPGs que eu joguei. O meu top 3, alguns foram com vocês, sendo bem sincera. Tô Olha, até com saudade de jogar no sábado com vocês, porque todo sábado a gente tava jogando. saudades. Sim. Mas muito tempo. E assim, eu comecei a realmente vocês me ajudaram muito a me apaixonar pelo RPG, porque assim como vocês falaram assim, nossa, as pessoas tinham preconceito, eu também tinha um preconceito muito grande sobre jogar RPG, tipo, existe, querendo ou não, um estigmazinho. Sim, com E certeza. isso foi totalmente desconstruído pra mim. Hoje é uma coisa que eu indico pra todo mundo. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que se eu não jogo na semana, estão pedindo pra você voltar a narrar Labirinto, e eu concordo. Oi? Pá, E volta a narrar Labirinto, por favor. Vou pensar nesse caso aí, galera. Vou pensar. a gente vai fazer um abaixo-assinado. E assim, é uma coisa que eu indico pra todo mundo. Eu não consigo passar a minha semana sem jogar RPG. Quando eu não jogo, eu digo que eu sou órfã, porque é uma coisa que faz falta. Porque eu era muito tímida, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E o RPG, principalmente, essa experiência toda, me ajudou muito a me soltar. Hoje eu jogo com os meninos, tipo, eu consigo entrar no personagem, eu consigo me divertir, eu não tenho vergonha do que eu faço, eu não tenho vergonha de agir, de conversar. Se a gente pegar, eu acho que o Paulo vai lembrar como eu jogava no início e como eu jogo agora. Uhum. Você vê uma constante evolução. Isso é muito bom, porque até para essas coisas o RPG ajuda muito. Ajuda na imaginação, ajuda na concentração. É assim, eu recomendo para qualquer pessoa que eu conheço jogar RPG, porque mudou muita coisa para mim. Que legal, olha que fofo. Depoimentos, muito fofo, muito fofo. Sinto exatamente o mesmo, Júlia. Realmente, assim, mudou minha vida completamente aí, jogar RPG. E eu não consigo ficar sem por muito tempo. E eu gosto muito de mestrar, então eu gosto de criar Labirinto. histórias. Eu gosto muito de criar histórias para os outros jogarem. Eu acho isso, assim, incrível. E quando eu não faço isso, eu fico triste. Mas e você, Lucas? Diz aí algumas experiências legais, ou coisa assim. Bom, praticamente quem mais se inteirou e se envolveu nesse universo quando nós dois começamos a jogar foi você, tanto que a gente pode ver o resultado disso agora. E acaba que todas as vezes que eu joguei RPG foi com você. É. Então, todas as boas experiências que eu tive jogando RPG tem algum dedinho lá. Sim. E justamente nessa aventura toda. Porque realmente é uma coisa curiosa. Eu nunca tinha. Antes de começar a jogar lá na Rush, Aham. naquele primeiro RPG, eu nunca tinha tentado jogar interpretando um personagem. E isso me despertou. Falei assim, gente, que loucura. Aí depois do ensino médio eu tive uma experiência com uma pessoa fantástica, um grupo de pessoas fantásticas, de um musical que a gente interpretou, dirigido pelo Caio, inclusive. É verdade. E aí Quando a gente começou conheceu essa o Caio. experiência e começou. Então RPG acaba sendo uma experiência em que você tem que interpretar um personagem. Mas interpretar é uma coisa complicadíssima, pra mim que sou leigo principalmente,
Porque é necessário você exercitar sua empatia e pensar como outra pessoa. Então você imagina uma história por trás do personagem, imagina as emoções e os valores desse personagem e você tem que executar isso. Até E porque essa a gente não execução... pode pensar como a gente pensa, tem que pensar que nem o personagem, senão não entra no jogo. Exatamente. Se você interpreta um personagem, desculpa, colocar um estereótipo, o famoso armário, o cara fortão lá, o tanque, mais que a inteligência, às vezes a esperteza, o raciocínio rápido nem sempre é o que você deseja que seja. E tá Exato. claro que aquela situação não vai dar certo e vai ter um desfecho errado. Mas você tem que se colocar no lugar do personagem, imaginar, entender, ponderar seus pensaria, valores, né? e agir como ele agiria. E acaba que é um exercício necessário para a sociedade que a gente tem hoje em dia também, que a gente acaba... Sempre foi assim, mas a gente acaba sendo um pouco individualista, sempre olhando da nossa ótica. Falar, não, porque eu entendo, porque eu isso, porque eu aquilo, porque... Mas aí quando você tenta fazer esse exercício de atuação, de interpretação de um personagem, e imaginar como alguém que às vezes nem existe pensaria, se sentiria e agiria, faz com que você comece a enxergar melhor ainda as pessoas que cercam você, que é um exercício importantíssimo. Sim. De você entender Se botar como no as lugar pessoas da pessoa, que cercam... né? Exato. E não só, às vezes, a a gente empatia é esquece justamente isso. que as pessoas não sabem tudo que a gente sabe. Quando a gente tá jogando, a gente tem que saber que o que a gente sabe é diferente do que o personagem da gente sabe. E levar em consideração isso. Sim. E tomar as ações sabendo o que ele sabe, não o que a gente sabe. Porque às vezes a gente leva e pensa assim, não, mas a situação é tal, mas a pessoa é de outra forma, porque ela sabe as coisas por outro ângulo e por outro ponto de vista. Sim. Nossa, gente, desculpa aí cortar o assunto, mas ó, o Heron mandou. Caio me iniciou nesse mundo de RPG e desde então botei os horários das mesas na minha agenda. Jogar Sim. também me ajudou muito com a minha timidez. Olha só, muito legal. Eu tenho minha agendinha de RPG também. E tipo, Pode falar. Os dias, eu tenho minha agenda de RPG. Os dias que eu jogo RPG, eu não marco de sair com ninguém, tipo, antes da pandemia. Agora, é maravilhoso que eu também não tenho como sair, então não tenho o que fazer. Exato. É pra aquilo. Então, assim, tem as noites de RPG que é aquilo. Não falo com ninguém, não respondo ninguém. Se quiser falar, é só quando acabar. Exato. E tá na agenda. Exato. E o Lucas tava falando ali de um personagem, tipo assim, tem uma situação que você como pessoa entende como seria fácil sair dessa situação, mas o seu personagem, por exemplo, ele é burro, não tem inteligência, Se ele tiver não tem, inteligência, ele não, ou por exemplo, não passa num teste que foi feito para poder descobrir como sair dessa situação, aí acaba se ferrando. Aí o Heron mandou, tem o famoso canhão de vidro, né, que é aquele personagem que upa, sei lá, upa o dano dele no máximo, mas a vida é lá embaixo, se ele toma um golpe, né, ele morre, mas se ele der um golpe ele mata o bicho também, é tipo isso. Inclusive é igualzinho o meu novo personagem lá do negócio, enfim, do novo RPG que eu tô jogando. Bom, eu queria falar um pouco também, vocês falaram bastante sobre essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro, e é muito importante dizer também, eu esqueci de tirar o áudio do WhatsApp, então as pessoas estão ouvindo quando eu recebo mensagem, mas enfim, é muito importante dizer também, toda essa questão, muitas situações elas não requerem, a empatia já não serve, né? Por exemplo, eu saber o que uma mulher passa, eu não sei, então não tem como eu ter empatia porque eu nunca passei pelo que uma mulher passa. Não, sim, com certeza, mas é a austeridade que fala, né? Sim, se colocar no lugar do outro. E o RPG, ele tem muito isso. Assim como você atuar, quando você se coloca dentro de um personagem que tem uma personalidade, que tem uma vida, uma história, né? Quando você cria ali a história do seu personagem, quando você cria ali como que vai ser a personalidade dele, e você entra dentro dele, você percebe que é um mundo completamente diferente, e isso te permite se colocar no lugar de outras pessoas que também têm um mundo completamente diferente do seu, né? Então eu, por exemplo, tive os meus privilégios, tive minhas oportunidades, mas eu, assim, não vou menosprezar uma pessoa que não teve, achar que e ter como é que fala? Ter a arrogância de achar que somos iguais, digamos assim, estamos no mesmo pé de igualdade, porque devido ao RPG eu consigo me botar assim, no quesito oportunidades. Exato, exatamente. Exatamente.
no quesito oportunidade, tipo, o que eu posso fazer, ou, por exemplo, as coisas que a vida pode me dar, dependendo da forma como eu cresci, mas enfim. Então, assim, o RPG ele ajuda muito também nessa questão social. Ele ajuda também nessa questão, como o Heron falou, da timidez, porque você aprende a se comunicar melhor, porque você tá lá falando com os seus amigos, você tá se divertindo, você tá atuando como outro personagem, uma outra pessoa, e quando você vê, você vai agregando elementos de cada personagem que você cria em você mesmo. Isso é muito legal. Eu, por exemplo, criei um personagem que era o Dalcus Carota, é de longe um dos personagens que eu mais gostei de jogar. É um dos personagens mais legais, assim, só perde ali pra... Não vou falar, um personagem que o Lucas conhece, que eu tenho um pouco de vergonha dele às vezes, mas enfim, não, brincadeira. Acho que o Lucas não conhece, não, acho que eu joguei só com o Caio. Mas enfim, o Dalcus é um dos personagens que eu mais gosto, e ele tinha uma voz bem característica, né, porque eu queria fazer uma voz assim, que na minha cabeça remetesse a um personagem de estatura baixa, né, tipo, que no caso ele tinha 1,20 m de altura. Então ele fazia uma vozinha assim. E aí, até hoje eu uso quem tá assistindo aí, a Tati, por exemplo, que tá assistindo a gente, que ainda, inclusive ela falou que a Júlia é lindinha. Júlia, você é lindinha. Obrigada. Por exemplo, a Tati sabe, quando a gente joga, eu mando um sim! E é eu fazendo a voz do Dalcus. Eu amo essa voz. Que eu vou agregando vários pontos. E agora também com o personagem, o Crawl, né? O meu Midas, né? Que é um personagem, o nome dele é Pru. Ele é um corvo, que se chama Pru. Enfim, ele fala bem parecido assim com... Não é bem parecido, não tem nada a ver, mas na minha cabeça parece, gente. Na minha cabeça parece. Parece com um corvo. Então ele fala assim, oi, olá. Porque o corvo faz o cá. Entendeu? Eu imagino falando. É outro bicho. Não, tô brincando, Pablo. Cocó é outro bicho, é verdade. O nome dele é Pru, ele é um corvo e fala igual uma galinha. Brincadeira. RPG, você só vê essas coisas jogando RPG. Enfim, não. Eu lembrei agora do Popotes. Nossa, mano, meu Deus, Júlia. Você lembra do Popotes, Júlia? Do Mandelion, que era uma galinha lutadora gigante, dona de uma arena. Sim. Nossa, mano, esse é um dos personagens que eu mais gostei de Deus. jogar, definitivamente. Popotes é maravilhoso. Pablo, Pode falar. eu não sei se minha conexão tá muito boa, mas você tinha comentado comigo que eu tô travando muito o vídeo. A tela, é só Tá uma travando. Vou só tentar desligar aqui um pouquinho e já religo bem. de novo Certo. o vídeo pra resolver Ah, isso. eu também me lembrei de uma coisa. Tudo bem. O RPG, o que ele proporciona. Se não fosse pelo RPG, eu não teria te conhecido. E a gente não teria a amizade que a gente tem hoje. Então, assim, Ai, que eu fofo. costumo dizer que eu sou muito grata ao RPG também, porque eu não teria conhecido o Lucas, eu não teria conhecido você, eu não teria conhecido o Caio. Uhum. Então, assim, o RPG, ele também proporciona a gente conhecer a gente em qualquer lugar. Porque se você procurar um grupo no Facebook pra jogar RPG, você vai achar. E vai ter mesa. E você conhece muita gente legal só jogando. Sim, não, com certeza. Realmente, eu agradeço muito a minha amizade que eu tenho com você, porque foi algo assim maravilhoso. Tem males que vêm para bem, como eu sempre digo, mas não entrarei em detalhes. E e é bem legal como o RPG realmente une as pessoas, principalmente nessa questão de pandemia, né? Que a gente tem ali um cenário onde as pessoas se reúnem na casa de um amigo, todo mundo pra jogar. E agora com esse cenário de pandemia que a gente não pode se reunir, que a gente tem que se isolar, não pode, sabe, ficar saindo de casa, a gente tem essa situação de que a gente precisa fazer tudo online. E jogar o RPG online me fez conhecer tanta gente legal. Eu conheci o Heron desse jeito, jogando o Labirinto. O Heron hoje é uma pessoa assim que tá dentro do meu coração. Ai, enfim. O sonho da minha vida é jogar com vocês presencial, porque eu só joguei até hoje Sim, pelo só computador. pelo Mas, digital, né? sei lá, parece que eu sinto que eu conheço vocês próximo, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, às vezes, assim, às vezes eu sei o seu rosto, porque a gente principalmente a gente fala bastante. Mas você e o pessoal, às vezes é mais. Eu lembro mais dos personagens na minha cabeça. O Lucas, eu lembro da Júlia, eu lembro. Do Gustavo, né? Eu lembro do Alien, do Paul Alien também. Tipo, o Lucas pra mim é o Paul Alien. Paul Alien, verdade, nossa, mano. Melhor personagem. Muito bom, cara, Paul Alien, muito bom. Pronto, pra mim eu lembrar do Lucas, eu lembrar do Paul Alien, porque é Falou muito de Heron, lindo. eu lembro do Shai, na hora eu lembro do Sim, Shai. nossa, sim. E realmente, falando sobre isso, é um negócio bem interessante também, como essa questão da interpretação, ela faz a gente mudar muito, assim, a nossa percepção da própria realidade, né?
Toda vez que eu vejo, por exemplo, quando o Caio mestra um RPG e eu tô jogando, é um negócio assim de louco, porque eu sempre que ele vai mestrar, eu não consigo assimilar a voz do Caio ao Caio. Eu assimilo ao personagem que está falando. Eu só consigo assimilar o Caio quando ele está narrando uma coisa ali que não é um personagem em si. Mas quando ele está fazendo ali um NPC, por exemplo, eu sempre imagino como se eu estivesse falando com esse NPC. Sim, Inclusive sim. uma conversa que eu tive com o Heron esses dias, que, cara, muitas vezes a gente fica surpreso quando alguma coisa vai acontecer. E a gente fala, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Como é que esse personagem teve isso? Pensou nisso? Só que aí a gente começa a passar. A gente começa a passar na nossa cabeça, né? O que realmente aconteceu. E a gente fala, caramba, olha só, ele teve motivos pra isso. E a gente Sim. nunca passa pela nossa cabeça que o Caio queria que fosse assim, ou o mestre queria que fosse assim, né? Então aconteceu lá o caso, né? Que tinha um personagem que a gente queria muito que acompanhasse a gente. E no fim das contas, ele deu um puta argumento foda pra pular fora, pra peidar fora. Na real. Isso aconteceu essa semana comigo numa mesa que a gente tava jogando. Uhum. Tipo, a gente não queria que o personagem morresse, é o personagem de um amigo da gente. Só que assim, fazia tanto sentido ele morrer, a gente até ficou tipo, não é pra morrer, mas tem que morrer, porque às vezes a história Exige, né, pra também. E você pensa, aquilo cara, tem a que única coisa acontecer. possível era isso. E a gente ficou falando, pô, né, não acredito que aquele personagem peidou. E era um NPC que o Caio tava fazendo, né? Então, tipo, não acredito que aquele personagem peidou, mano. Porra, o argumento dele era muito bom. Só que em momento nenhum a gente passa pela nossa cabeça, o Caio, o mestre, não queria que aquele personagem acompanhasse a gente, porque ele queria manter só o grupo dos players, né? Mas, assim, o argumento era tão bom, a voz, como o mestre conduz, te faz acreditar na convicção daquele personagem. Isso é um negócio bem legal, isso é uma parada bem da hora. E desculpa aí antes, eu vou cortar aqui antes de você começar a falar, mas o Heron mandou ali, ó. Quando acabar a pandemia, vocês têm que vir pra Cuiabá. É complexo, Tá né? nos planos. Pra mim é bem fácil, porque né, a passagem é 50 conto, mas o ruim é pra É, pra Júlia. mim, eu tô tipo assim, no final do Nordeste, Uns 2.000 quilômetros, acho que é 3, não era, Júlia? Como que era mesmo? eu acho que provavelmente por aí. Bem longe, E mas aí, a meta é isso mesmo. e é uma coisa interessante isso que vocês estão falando, porque se você for observar, a gente, antes dessa integração da tecnologia no cotidiano nosso, o máximo que a gente tinha 30 anos atrás era ligação. Você conseguia ter amigos por correspondência, por carta. Minha mãe conta isso, que era comum o pessoal ter amigos de carta, de correspondência. Sim. E hoje em dia, com essa tecnologia tão absurdamente integrada ao nosso cotidiano, sem a qual nossa sociedade se torna insustentável da forma que é hoje, a gente consegue ter amigos como eu, a Júlia e o Pablo, Sim. em 3 cidades diferentes, às vezes com mais de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de diferença no mesmo país. Exato. E a gente, nesse momento de pandemia, em que a gente não pode ter contato físico uns com os outros, para tentar manter a nossa saúde, para tentar manter a saúde pública do país e contribuir para que a gente termine logo essa crise mundial que a gente está vivendo. Tem a parte psicológica, que o contato é inerente, a gente precisa. O ser humano é um ser sociável. A gente precisa de contato social e de interação. E o RPG é uma das formas de lazer saudável, em que você pode se reunir com seus amigos digitalmente, ter boas conversas, boas aventuras, diversões, brincar. Como se a gente voltasse na época que a gente era... Não que a gente seja velho agora, mas na época que a gente era criança e se reunia para brincar de faz de conta, de brincar de imaginação e liberar a imaginação, criando um personagem, criando regras, criando universos, como você e o Caio estão fazendo. Sim. É uma possibilidade fantástica para manter nossa sanidade nesse momento tão difícil e ter, entre muitas outras, mais uma válvula de escape e apoio um ao outro. Seja a gente trocando ideias, eu, você e a Júlia, seja a gente conversando sobre a vida depois que a sessão acaba, trocando ou abrindo ideias um novo não só pelo jogo, WhatsApp, né? exato, mas não só pelo WhatsApp, mas conversando uns com os outros. Porque hoje é muito comum a gente manter relações extensas por mensagens. E passar meses, às vezes, semanas, dias, sem sequer ouvir a voz do outro amigo, porque só o WhatsApp lá a mensagem dá certo. Agora, ainda mais com essa pandemia, principalmente o pessoal que faz faculdade, há quanto tempo não vê ou ouve a voz dos colegas de faculdade, a voz de primos ou amigos distantes?
Sim, verdade. E isso, o RPG proporciona esse contato mais íntimo, de certa forma, e não só uma conversa de bate-papo para você discorrer sobre a vida, mas uma brincadeira para a gente se divertir junto, seguida dessa conversa mais íntima e mais pessoal. Uhum. Então, eu talvez seja um pouco utilitarista às vezes nos lazeres e nos compromissos, mas eu vejo que o RPG é algo extremamente útil para nossa saúde mental, não só como distração. Uma coisa útil no sentido da empatia, uma coisa que vai nos agregar conhecimento e valor de vida, por assim dizer, vivência, Uhum. que vai nos permitir tentar nos tornar pessoas, entre aspas, melhores no ponto de vista social, de convivência um com o outro, no ponto de vista de ser um ser humano, entre aspas, que vai ser menos egoísta, que vai ser mais empático, que vai estar mais tranquilo e menos estressado, menos triste com a vida, menos estressado com a vida. E Sim. poder tentar, de certa forma, deixar, pelo menos nas pequenas relações do cotidiano, ser uma pessoa menos insuportável para outra pessoa, ser uma pessoa mais agradável e proporcionar bem-estar, seja para mim mesmo, seja para as pessoas próximas em minhas relações. Sim, com certeza. Eu Sim. realmente concordo muito sobre nessa questão mesmo. E eu digo o seguinte, nesse assunto que você abordou, né, sobre a questão da manutenção da saúde psicológica, eu com certeza teria surtado há muito tempo se não fosse pelos grupos de RPG. Olha, Porque. sinceramente, pela barra que eu passei também nesses últimos tempos, eu acho que eu não teria conseguido. Eu já conversei muito isso com o Caio, com o Pablo, com o Caio, com todo mundo, que o RPG foi essencialmente muito importante pra mim nos últimos momentos da minha vida. Uhum, Eu teria surtado totalmente sem o RPG, porque é um escape muito bom. Porque sim. quando você tá dentro do personagem, eu falo pra todo mundo, quando eu tô dentro do personagem, eu esqueço Tudo que tá os em problemas volta, da né? Júlia. Aham, Eu sou o personagem, eu penso como ele e tô ali, tipo, de corpo e alma. Isso é sim. muito maravilhoso. Sim, com certeza. E é um contato, né, gente? Quando a gente elabora toda essa questão do imaginário, da criatividade, quando você entra no personagem, você acaba entrando em contato muito mais poderoso, digamos assim. É um contato muito mais poderoso do que uma simples conversa, um bate-papo. Não que Sim. não seja importante, conversa também é muito importante. Mas é um contato muito mais poderoso porque você está se imaginando com os seus amigos ali do seu lado. E isso é um negócio bem legal também. Nossa, eu com certeza não seria nada se não fosse para esses grupos de RPG. E eu gostaria aqui de agradecer, pessoal, de verdade. Toda live eu falo isso, mas eu preciso sempre porque, assim, mudou minha vida completamente. Queria muito agradecer ao pessoal da Secretaria de Cultura e Lazer do Estado de Mato Grosso por ter disponibilizado, né, e feito um trabalho tão excelente nessa questão dos editais que foram feitos pela Lei Aldir Blanc, né, para socorrer o setor da cultura. A gente, com esse projeto, conseguiu dar vida, né? Tipo assim, para dar vida para esse projeto, a gente conseguiu promover vários setores, várias pessoas, vários artistas que antes, assim, não que não fossem conseguir ou coisa assim, mas que é um setor que Seria tá muito mais trabalhoso o caminho se não tivesse isso. não, não é nem isso, eu tô falando mais nessa questão de como o coronavírus, ele abalou Sim, muito sim. a vida do artista, né, que agora não pode fazer show, não pode fazer apresentação, não tem mais tanto contrato rolando por conta da questão econômica, então assim, esses editais propostos ali, feitos pela Lei Aldir Blanc, né, no caso com todo o apoio da Secretaria de Cultura, do Estado de Mato Grosso, até mesmo do governo federal, eles estão socorrendo muito essa classe artística e é muito importante mesmo. Eu acho que assim, toda live eu vou agradecer bastante por isso, porque é algo assim que mudou completamente minha vida, tá realizando um sonho. A gente conseguiu ali, como é que fala, auxiliar várias pessoas que estão dentro do processo, né, de criação, né, a Sim. gente conseguiu contratar artistas profissionais, né, então assim, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Toda essa questão. Eu vou ler ali alguns comentários que passaram um monte ali, que é uma conversa da Júlia com o Roger. Ali vocês vão ver o Pais Morcins, que é a minha conta, tá, gente? Mas é o Roger que tá com o meu celular ali. Tá.
Estão falando da Célia, o boss final de Labirinto, do Célula Selvagem. Não, não vai ter a Célia no Célula Ele ainda não Selvagem. superou a Célia, sinceramente. Aquela sessão foi. Volta Labirinto e Mandelion. Realmente, vamos ter que fazer aí. Assim que a carga de trabalho tiver menor, e óbvio, eu sempre falo isso, mas eu tenho muito tempo livre mesmo assim, mesmo com Você bastante. tá me deixando órfã, pai. Eu estou ficando um pouco triste com essa situação. Exato. Assim que tiver um tempo útil maior, eu vou com certeza preparar mais sessões, vou mestrar de novo. E assim, aceito novos players também, tô com muita vontade de mestrar pra mais gente. Eu sempre tive medo de mestrar pra muita Se você gente. quiser, eu arranjo, hein? Com certeza, com certeza. Eu sempre tive medo de mestrar pra muita gente, porque eu sempre tive assim uma dificuldade com o ritmo na hora de mestrar, mas eu tô trabalhando bastante isso. Então, streamer falando de mim, que meu ídolo. O Roger. Ai, mano, o Roger é uma Admire seu irmão figura. como o Roger te admira. Exatamente, isso aí é falsidade dele, hein? Mas enfim, é... deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, agora que eu vi, o Charlie tá assistindo a gente. Oi, Charlie, por que você não manda mensagem, querido? Agora que eu vi que o Roger postou na conta do meu pai lá no YouTube, seria sério o boss final de Célula Selvagem. Sempre que sempre posta alguma coisinha, né, cara? E sempre na conta dos outros. Manda oi pra minha mãe, ela é tua fã. Mamãe, te amo de verdade. Eu sei que você é minha fã, é fã do Célula Selvagem. Minha mãe me segue, gente. Então, ó, aplausos, não brincadeira. Bom, gente, eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Tá um pouco mais longo do que eu imaginei que seria. Já são 8 e 8 aqui. Pra Júlia já são 9 e 8, né, Júlia? 9 e 10 já, praticamente. 9 e 10, quase, exatamente. E desculpa aí, Lucas, não ter deixado você falar muito, ficou quietinho um tempão. Nada, a gente conversou bastante, teve horas. É que assim, essa que é a parte do diálogo que a gente estava conversando. A gente tem momentos de falar e tem momentos de escutar. Sim. E eu, particularmente, eu gostei de todos os momentos que eu fui ouvinte. Uhum. E espero que não tenha sido insuportável os momentos que eu fui falante também. Não, Lucas, Queria você agradecer nunca o é convite. insuportável. Nossa, Nunca. Lucas, Muito obrigado. tudo que você fala é muito relevante, eu gosto bastante de bater papo com você. Bom, gente, acho que a gente vai ficando Muito por obrigado aqui. pelo convite. Acho que a gente vai Falar ficando sobre por RPG aqui é muito e bom o assunto. é verdade. E eu queria fazer um convite também para todo mundo que tá no chat, todo mundo que tá assistindo. Muita gente não manda mensagem, acho que talvez tenha vergonha, ou às vezes só deixou ligado ali a live para dar aquela força, obrigado, e aí acaba que não tá nem assistindo mesmo, mas tipo assim, tá lá ligado, e isso é muito legal, obrigado, gente, que ajuda na questão ali do Twitch recomendar para novas pessoas, pro YouTube recomendar para novas pessoas, enfim, isso é bem legal também. Mas eu queria também fazer um convite para todo mundo, né? Manda mensagem pra gente lá nos nossos perfis da Paca Games, no nosso Facebook, no nosso Twitter, no Instagram, em todas as redes que a gente responde, qualquer dúvida que vocês tenham, vamos bater um papo. lembrando, eu já posso revelar que vai ter, só não posso revelar quando, porque eu também não sei, que quem está coordenando isso é o Caio. Teremos mesas de testes beta do Célula Selvagem, né? Então, assim, onde a gente vai fazer ali pequenas mini campanhas, digamos assim, de poucas sessões, para testar toda a questão de balanceamento. Então, aí, quem quiser, assim, óbvio, quem quiser, vamos ter inscrições. Então, para mais detalhes, aguardem, Caio irá trazer mais detalhes pra gente. E a próxima live também, espero que o Caio possa participar também, porque vai ser um assunto super relevante. Só não vou comentar agora, porque a gente vai divulgar mais tarde durante a semana. E eu acho que é isso, Júlia. Muito obrigado por ter aparecido aqui com a gente. Sua presença foi incrível. Você tá linda, tá? Só pra avisar. Obrigada. Maravilhosa. E Lucas, de verdade, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. O papo foi super relevante, gostei bastante mesmo. E valeu mesmo, gente. Spoilers. O Roger também. Disponha, Pablo. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite Boa a Júlia, boa noite, noite a gente. todos e todas. Vocês estão de Fiquem com parabéns Deus. pelo trabalho também, pai. E boa noite. Gente, Exatamente. obrigado. Parabéns pelo trabalho fantástico. E se Exato. cuidem, pessoal, todos. A saúde mental, física Sim. e psicológico ou espiritual. Ambos, no Exato. caso. Exatamente. Bom, gente, então boa noite. Eu vou encerrar aqui a live.